Boa noite. Está no ar a Estação Hamburgo. Hoje conta com a presença do representante da Sociedade Gaúcha da Lomba Grande, fundada em 31 de janeiro de 1938. Luiz Reis, o comunicador da sociedade. Na minha esquerda, o poeta Nelson Hortácio, que está emprestando o seu prestígio nesta noite, que comemoramos 184 anos da arrancada Farroupilha. E daí as comemorações da semana que está em curso, comemoramos os fatos e os feitos e homenageamos os nossos heróis. Contamos com o apoio da Sicredi, do Mercado Feira de Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Sebratel. Estamos prontos para comemorar a semana e, para tanto, vamos ouvir, na abertura da estação, o hino rio-grandense, que é de autoria do Chiquinho da Vovó e do Maestro Medanha. Nessa ilha injusta sirva ser forte povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ilha injusta guerra. Sirva nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Saiu tudo quebrado. Aí está um dos símbolos do Rio Grande do Sul, o nosso hino, acompanhado pela bandeira aqui exposta, a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. 184 anos da arrancada Farroupilha, ali na Ponte da Zenha, hoje, naquele cruzamento da Érico Veríssimo com a Ipiranga, na esquina a 0 hora. Boas noites, Luiz. Boas noites, dona Arabi. É um prazer muito grande estar aqui participando do programa Estação Hamburgo.
fico desde já muito grato pela lembrança, representando aqui Bueno. a Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Pois é, uma das sociedades mais antigas, é a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, de cunho exclusivo ao cultivo das tradições gaúchas. Como é que está a sociedade hoje? A sociedade hoje está com um número bem significante de sócios. Temos lá todos os segmentos artísticos, desde grupo pré-mirim, mirim, juvenil, grupo adulto, grupo veterano. E estamos também participando da Semana Farroupilha, com alguns acampamentos, e a participação junto às escolas municipais, Levando as crianças para dentro do CTG, folclore, dança, tradição, danças tradicionais, e a história enfim, do Rio Grande. Né? E a história do nosso Rio Grande. Muito bem, muito bem. Está na nossa bancada agora também o vereador Luz. Boas noites, como é que está? Vereador, tudo bem? Um pouco com o tempo encurtado, né? Não, mas faz parte, o trânsito é assim mesmo. Né? É que tinha os outros, eu Tá sabia. bem. Mas tudo bem, quero saudar o pessoal presente aí Obrigado. e agradecer o convite por Muito obrigado. estar aqui no programa do meu amigo Arabi, né? Muito obrigado. Boas noites, Hortásio. Buenas noites. Como é que está? Tudo bem. Comemorando a Também Semana Farroupilha. Olha, as comemorações sempre a gente está fazendo num lugar ou no outro. Como o Luiz falou há pouco, no Porteira Velha também se faz essas programações com as crianças, palestras para as crianças sobre todas essas informações da Semana Farroupilha da cultura do Rio Grande do Sul. Nós precisamos divulgar a história do Rio Grande para que não fique pairado aí no ar que nós estamos fazendo uma comemoração festiva. Na verdade, nós estamos comemorando os fatos, os feitos e homenageando os nossos heróis. A pretensão de tudo isso é trazer essas notícias antigas do passado ao presente para comparar com o que está acontecendo e projetar o futuro. Temos aqui o vereador Luz, experiente neste campo da política e que sabe muito bem que o Rio Grande fez esta arrancada em 1835 pelo descaso do poder centralizado na corte do Rio de Janeiro, a falta de escola, a corrupção, cobrança de pedágios, a cobrança abusiva de impostos e por aí afora, abuso da autoridade constituída, enfim, parece que hoje mudou o endereço, não é, vereador? É verdade. A gente vê a dificuldade, inclusive na própria Câmara de Vereadores, né, essas casas, os CTGs, esses movimentos que são importantes para o Rio Grande do Sul, né, a dificuldade até que tem para receber um recurso direto para organizar suas ações durante... Porque o tradicionalismo ele vai o ano todo, ele não para, ele precisa, e o recurso é muito pouco, né? E eu já aprendi isso há muito tempo passado, porque tem uma novidade aqui. A primeira cidade que eu trabalhei, depois que eu fiz concurso na polícia, foi Piratini. Olha aí, a primeira capital. Nossa capital, Piratini, então lá eu acompanhei bastante o tradicionalismo. Aliás, lá que eu aprendi a comer a carne de ovelha assada. Que legal, que bom. Foi a primeira capital. Proclamada República em 11 de setembro de 1836, ali no Campo dos Menezes, Jaguarão Chico, por Antônio de Souza Neto, a primeira Câmara a reconhecer a novela República foi a Câmara Municipal de Jaguarão. E logo em seguida constituíram, então, a Câmara Municipal de Piratini na Assembleia Nacional da República Rio-Grandense. E assinado aí o primeiro decreto do governo, que tratava-se do seguinte: vamos usar as leis do Império naquilo que for compatível com a nova República. E a partir deste momento, todas as pessoas são iguais perante a lei. Estava ali decretada a extinção, por fim, do escravagismo. Estava ali proclamada uma república 50 anos antes do Brasil.
E 50 anos antes do Brasil, também nos libertávamos desta mancha do escravagismo. E por aí afora, as ações da República retumbaram a ponto dos imperiais colocarem uma pecha sobre os gaúchos, chamando de farrapos. E eles adotaram o nome e transformaram, primeiro numa revolução, que durou apenas um ano, e depois a guerra, quando proclamada a República, passou a ser guerra, porque a partir dali era a República Rio-Grandense contra o Império Brasileiro. Dito isso, vamos ouvir agora os nossos participantes. Vamos lá, seu Hortácio. Quero ouvi-lo também. Pois é. Veja que o tempo nos traz essas lembranças nítidas de como fora e hoje, como falar de São Dom Endereço. Mas o povo gaúcho continua ainda com a mesma garra, a mesma força de fazer um Rio Grande melhor, de usarmos esse passado como luzeiro para o nosso futuro. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande em termos financeiros, as entidades tradicionalistas, porque os governos não apoiam, às vezes dizem que apoiam, mas financeiramente não. E o próprio Estado tem dificuldades financeiras. Imagine as entidades pequenas de bairros e de pequenas cidades também. Então, eu acho que o importante é que os cabeça branca permanecem ainda de garrão fincado na macega aí, propalando um Rio Grande melhor, um Brasil melhor, e aí a gurizada vai nos seguindo. Dessa forma. Esse exemplo que o gaúcho dá ao Brasil e ao mundo é muito forte, ele é constante. Veja bem, o Luiz, que depois de quase 2 séculos aí, nós continuamos em praça pública, reunidos para comemorar o que foi feito lá em 1875 até 45, quando assinado o armistício de paz. Mas, em verdade, este exemplo do gaúcho é que tem retumbado pátria fora, não é verdade? É verdade. Né? Em todos os sentidos. É verdade. A gente vê, eu tenho a oportunidade de ver o pessoal que vinham, né, quando o nosso comércio do calçado aqui estava bem, vinha pessoal de fora, de outros países, e o que eles se encantavam com a nossa cultura gaúcha, assistindo um fandango, comendo um churrasco, como muitas vezes lá no CTG da Sociedade Gaúcha Lomba Grande. Então isso enaltece nosso orgulho cada vez mais de ser tradicionalista e ser gaúcho e honrar os feitos, né, dos nossos heróis farrapos, que lutaram aí bravamente durante 10 anos, manchando nossas coxilhas, né? E hoje eu vejo também, Dona Arabi, que as crianças estão bem engajadas no nosso movimento tradicionalista. Como é bonito tu ver nas escolas, eu vi várias hoje tive a oportunidade de ver, as crianças pichadas, criancinhas de pré-escola, crianças de primeiro, segundo ano. Novo Hamburgo tem uma lei que tornou obrigatório o ensino de folclore nas escolas, da minha autoria, lá de 1978, 79, por aí, uma lei que o município tem como guisa o ensino do folclore nas escolas, o que é importante para o desenvolvimento, não é, o vereador? Isso é muito importante, porque dá força para o continuismo, para a continuidade das entidades. Eu sempre cito o CTG porque é a que a gente mais trata, né? Claro. Porque ali, o que se cultua ali? O tradicionalismo, o respeito, a educação, que está tão deixado de lado no mundo atual. E os CTGs continuam mantendo essa tradição
da seriedade, do respeito ao próximo, que é muito difícil se tu não tem recursos para tocar os teus projetos. Qualquer casa tradicionalista, ela tem que ter esse recurso para poder seguir em frente, continuando com seus afazeres, o seu conceito no Rio Grande do Sul, que é um estado reconhecido internacionalmente pelas suas culturas, né? Pela cultura e pelo cultivo das tradições gaúchas, né? Agora o presidente da República transformou em lei a vaquejada, oficializou, melhor dizendo, a vaquejada no Nordeste e o rodeio no Rio Grande do Sul e em São Paulo, né? O que é uma coisa muito boa, porque trata-se de uma atividade campeira que reúne nos CTGs, enfim, nas promoções, o povo do Rio Grande do Sul, e no caso do Rio Grande do Sul, internacionalmente, como é o caso da vacaria, como é o caso da Semana Internacional de Bagé, enfim, o Rodeio da Fronteira lá em Dom Pedrito, Santana do Livramento, Alegrete. Amanhã o Rio Grande está desfilando a cavalo em todo o estado, em todas as grandes cidades. Aí são uma cavalaria enorme desfilando, demonstrando à sociedade o seu apego aos bons hábitos e costumes do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul. Isso é que é importante. O Nelson, que foi patrão do CTG, do CTG Porteira Velha, aliás, nós estamos esperando ainda que chegue aqui o patrão do Porteira, que estava numa reunião lá em Lomba Grande, daqui um pouco mais ele está por aqui. Um CTG também tradicional de Novo Hamburgo, como é a Sociedade Gaúcha da Lomba Grande, como é o Terra Nativa, como é o Galdérios da Saudade, que em Quipé está com a sede ali em Estância Velha, é registrado em Novo Hamburgo, e que cultiva as tradições do povo gaúcho. Há de se dizer que o tradicionalismo gaúcho brasileiro é reconhecido praticamente pelo mundo inteiro. Só não tem CTG na cidade dos povos do leste europeu. Mas, enfim, no resto do mundo, na China... na China tem tudo realmente. No Japão, na América. Na América existe a Confederação do Gauchismo. Eu, inclusive, tenho uma menção honrosa de lá, pelos meus poemas que já chegaram lá. Mas o apego do gaúcho é tão forte no tradicionalismo, na tradição, que vários outros estados que têm gaúcho e lá eles criaram o tradicionalismo nas suas cidades. Né? Tem CTG, Grosso, né? Outras cidades, por exemplo. Aproveitando o gancho, eu vejo pelos grupos, os grandes grupos de fandango, né? Por exemplo, os Serranos, Monarcas, João Luiz Correia, enfim, outros tantos, que eles tocam mais fandangos fora do estado, na região de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, do que aqui, no próprio Rio Grande do Sul. Se bem que aqui nós temos uma imensidão de grupos bons também. Que divide muito o trabalho, mas eles são muito requisitados no Brasil. Fora daqui também. Fora do estado do Rio Grande do Sul e além fronteiras, né? O Rio Grande conta hoje com 1.880 CTGs. Fora daqui, mais 800 nos estados brasileiros, segundo informações. E fora, internacionalmente, em torno de 200. Então, nós temos uma gama muito grande de centro de tradições gaúchas, cultivando as tradições do gauchismo brasileiro. Não é que o Uruguai e a Argentina não tenham, e o Chile também tem os guaços. Mas por quê? Porque nós temos linguagem própria, indumentária própria, arte culinária própria, bebida própria e hábitos e costumes. Nossa bebida é o chimarrão. Os nossos pratos típicos todos conhecem, que advém do fundo do tempo. Lá quando chegaram os primeiros jesuítas no Rio Grande do Sul, em 1626, por aí, 1630, no Planalto Rio Grandense, já encontraram o índio tomando mate como nós tomamos hoje, né? Numa cuia, uma bomba de taquara. Taquapi. Taquapi. Taquapi, Caiguá,
a cuia chamada. E diga-se de passagem que todas essas entidades reverenciam o 20 de setembro. Com certeza, Todos se empenham, promovem promovem eventos em torno, né? Tradicionalista. Pois na Semana Farroupilha, se a gente fechar os olhos e pensar de uma forma a ver o Rio Grande, eu acho que em qualquer casa, por mais modesto que seja, em qualquer rincão mais longínquo que seja, falam em Semana Farroupilha, falam nos feitos e fatos da... O Dia do Gaúcho, normalmente Dia do Gaúcho. Dia do Gaúcho, 20 de E setembro. reforçando isso aí, antes de falar em cavalarianos, eu gostaria de falar, vou falar da minha Rosário do Sul e de Alegrete e Livramento. Ao que se sabe hoje, são as cidades que desfilam com o maior número de cavalarianos. Eles têm quase como uma disputa de quantidade de cavalarianos que desfilam no 20 de setembro. Para ver quem vai botar maior número de cavalarianos. Quem bota É maior uma número. disputa, É uma disputa, verdadeiramente, quem bota mais disputa mais saudável. número de cavalarianos. Mas é bom que se diga que este evento comemorado, o povo tem consciência do que foi feito aqui em 1835, durante aqueles 10 anos lá. Até porque, até hoje, nós levantamos a bandeira que foi hasteada pela primeira vez, desfradou, a 6 de novembro de 1836, em Piratini. Esta bandeira que está aqui exposta à frente da nossa bancada tem esse objetivo como o sentimento maior. É de autoria de Marianos de Matos, Tito Lívio Zambecari, Bernardo Pires, e que construíram esta bandeira. O hino é do Chiquinho da Vovó e do Maestro Medanha. E os motivos já foram arrolados aqui, mas é sempre bom lembrá-los. Naquela época, a cobrança de imposto abusivo levou os gaúchos a se levantarem, liderados por Bento Gonçalves. E a demonstração de honra, de dignidade, de hombridade, quando o Bento foi preso e levado lá para o Rio de Janeiro, cerrou as grades e saiu. E teve que voltar porque o boticário que estava preso com ele, era o médico da tropa, Gordo. era muito gordo, não passou. Ele Não voltou, passou, chamou o guarda e disse, olha, tem que arrumar as grades lá, porque o boticário não passou. Aí levaram ele para a Bahia. Botaram no Forte São Marcelo, lá na Bahia, e de lá ele conseguiu, com a ajuda dos maçons, fugir. Danado. Nadava lá, e aí arrumaram um barco para ele e ele veio embora, veio à Laguna e dali entrou no Rio Grande e veio para cá para assumir a presidência da República Rio-Grandense, ainda em Piratini. Depois transferiram para Caçapava, porque apertaram, e até para chegar em Alegrete, até 1942, quando chegaram lá, promoveram uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi debatida, votada e aprovada, uma Constituição de 242 artigos, mais alíneas e parágrafos, que podem serem aplicadas ainda hoje. Esse trabalho se encontra numa obra do Vitor Russumano, Rio Grande Constitucional. É só procurar pelas livrarias aí que vai encontrar. Nós temos documento suficiente para tocar a pátria gaúcha. Lá era tão, não sei se hoje tanto, mas lá em Piratini era tão tradicionalista, era tão conservadora, era tão gauchesca, que lá o abigeato, quando eu assumi a delegacia lá, tinha um abigeato. E nós fazíamos lá diligência a cavalo. Porque não tinha de outra forma, tinha que ser a cavalo. Muito campo, né? E as distâncias também muito grandes lá, né? Tipo, uma vez eu fui atender uma ocorrência lá, do centro ao local onde eu fui, que era ali por perto da beira do rio Camaquã, né? Dava 100 km de ida e 100 de volta, isso dava 200 km, levava um dia para fazer uma diligência para atender uma ocorrência. Com certeza. A cavalo, Mas aprendi a andar a cavalo lá também. Aquilo lá é um povo maravilhoso, eu conheço bem e tenho alguns parentes que vivem lá ainda. Aliás,
Eu sou filho dos Estados Unidos de Canguçu, que é ali pertinho, né? Faz divisa. O teu Rosário do Sul é uma cidade tradicional da fronteira. Sim. Lá está o Cerro do Caverá, onde na Revolução de 30 o Leão do Caverá esteve lá, não é? Isso. Não é verdade? Isso. O homem que disse, precisamos de leis que governem os homens, não de homens que governem as leis. Isso está escrito na campa dele, lá em Rosário. Até hoje estamos precisando disso, não é? Não é mesmo, Lúcio? Tu é que tem defendido essa tese constantemente, né? É uma tese das boas. Interessante. Né? Luiz, o CTG tem se envolvido muito com a juventude, eu sei disso, a Sociedade Gaúcha da Loma Grande. Vocês vão a campo também dar aula, conversar com as crianças nos colégios? Sim, como é que é? A gente disponibiliza um pessoal lá que faz esse tipo de trabalho, nossa cultura. Hoje quem está fazendo é a Laura Calegaro, que é a vice-patroa da entidade. Sim. Doutora Laura Calegaro. E a gente disponibiliza, então, o pessoal, alguns membros de danças, né, dos grupos de dança, para irem deslocarem até as escolas. Ou a entidade está lá de portas abertas para receber o pessoal das escolas. Bem, então, as crianças estão enganjadas também nesse caminho. Nós vamos fazer através da cultura. Um intervalo e já voltamos, aguardando que a Sicredi, o Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown Móveis e Cibratel apresentem as suas mercadorias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Cibratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Cibratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Cibratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Diz aí, conquistar tudo o que você deseja. Parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos. De 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos.
Já estamos de volta, sob o auspício da Sicredi, do Mercato, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Cibratel. Nós estamos hoje fazendo um programa especial em comemoração aos 184 anos da arrancada Farroupilha, da Revolução, que apenas durou um ano, e depois a guerra mais 9. Daí completa-se os 10 anos que nós estamos homenageando os nossos heróis e comemorando os fatos e os feitos. Nossos hábitos e costumes são levados fora daqui através dos CTGs, porque nós temos a linha completa. Nós temos dicionário próprio, linguagem própria. Nós temos bebida própria, o mate, e que também é chamado de chimarrão. Chimarrão é uma corruptela do termo cimarrón, em espanhol, que quer dizer arisco. Por tratar-se de uma bebida forte, acabou levando também este nome. E que hoje também é reconhecido como tal. Mas não existe erva chimarrão, existe erva mate. Entanto, se diz que vamos tomar um mate. Nós também temos arte culinária, muito especial. O churrasco, o arroz de carreteiro, o famoso arroz de carreteiro, né? Quem foi filho de carreteiro como eu, que carretei um bocado com meu pai, e cortar o charque em cima do cabeçalho da carreta, porque naquele tempo que eu era guri, o Rio Grande tinha carreta tradicional, de 2 rodas, puxado com 4, 5 juntas de bois. E então, o arroz de carreteiro era feito meio-dia para o almoço e à noite para o jantar. Já ficava pronto, né? Nem sempre, porque normalmente o carreteiro carregava uma panela pequena, ali para caber na caixa de mantimentos. Então fazia o meio-dia e à noite. Porque de qualquer forma, o meio-dia tem que deixar os bois pastarem um pouco, tomar água, pastar um pouco, descansar. Então dá tempo de se fazer isso aí. Isso é a cultura do Rio Grande. Esse tipo de atividade foi muito elevada no Rio Grande do Sul. Até bem pouco tempo. Até bem pouco tempo se levava tropa para o matador, para o ângulo, em Pelotas, de 200, 300 bois trazidos da fronteira ou até mesmo do interior, lá do município de Canguçu, onde eu nasci, Piratini, Camaquã, enfim, se fazia isso ainda. Depois, com o advento do caminhão e do trem, aí passaram a transportar o gado desta forma. Mas o charque é tradicional do Rio Grande. Foi um dos motivos da arrancada Farroupilha pelo imposto cobrado abusivamente sobre o charque. Era um desatino. A cobrança de pedágio nos Passos Reais, a falta de escola. Em 1835, existia apenas 3 escolas no Rio Grande do Sul, uma em Porto Alegre, uma em São Leopoldo e outra em Rio Pardo. O gaúcho aprendeu a escrever, ler e escrever por conta própria. Aquele poema do Aparício Silva Rilo, que as letras galopeavam sobre as folhas do jornal, é uma verdade. É onde o guri aprendeu a ler. Eu li que o primeiro CTG foi criado em 1948, procede? Procede. Não, é o 35. Eu tenho pois não. Que foi criado em 48 o movimento tradicionalista, né? O MTG. E o 35. E o 35, no texto que eu li, foi em 53. Não sei também, eu não sei se procede. E aí eu vou defender a minha bandeira. A Sociedade Gaúcha foi criada em 1938. Só que não existia ainda, foi 10 anos antes do MTG. Então não oficializou depois. Então, segundo os anais da história,
primeiro CTG, na verdade, foi o 35 CTG. Depois, lá de Pelotas... mas não há que se confundir, ô Luiz. O Centro de Tradição Gaúcha não é exclusividade para o cultivo das tradições. A Sociedade Gaúcha da Lomba Grande tem esta exclusividade. Ela foi a primeira do Rio Grande do Sul a ser fundada com o fito exclusivo de cunho às tradições gaúchas. O Grêmio Gaúcho de Porto Alegre teve um departamento, veja bem, um departamento gaúcho baseado na fundação da La Criolla, no Uruguai, em 1892, o Dr. Regules fundou La Criolla, com o objetivo de culto das tradições del Gaúcho. E o Grêmio Náutico Gaúcho de Porto Alegre copiou um departamento, mas não era exclusivo, era um departamento do clube. E exclusivo foi a Sociedade Gaúcha da Lomba Grande. Depois de 48, criou-se o 35 e logo em seguida criou-se o MTG. Porque não havia como criar o Movimento Tradicionalista Gaúcho se não tivesse o CTG. Não teria sentido. Não tinha razão por... E um detalhe. Criado em 48, o MTG só foi oficializado verdadeiramente 30 anos depois, em 76. Eu sou um dos assinantes do Estatuto do Movimento Tradicionalista Gaúcho, junto com o Oneide, com o Glauco Saraiva e com o Aparício Silva Hilo. E tem mais um rapaz de Viamão que assinou junto comigo. Eu fui o presidente da comissão. E o que me chama a atenção, até por curiosidade, eu gosto de ouvir a música gauchesca, mas houve uma certa mistura, eu vou dizer na minha linguagem, a questão, por exemplo, do vaneirão sambado. Como é que foi essa introdução dessa música no meio gauchesco aí? Foi Eu dei um exemplo, tem vários outros. Né? O Gaúcho da Fronteira resolveu fazer uma homenagem para uma escola de samba no Rio de Janeiro e escreveu o Vaneirão Sambado, com o intuito, naturalmente, de homenagear a escola. E acabou fazendo sucesso. Mas houve uma certa resistência aí. Com certeza, isso não tem a menor dúvida. E aí o pessoal, os praticantes da dança, acho que aí que introduziram nas entidades o tal de machixe, que é uma dança bem fora... Né, não tem nada a ver. É uma dança do Rio de Janeiro, das gafieiras. Pois é, e aí é que o vaneirão, o ritmo, acho que né, proporciona aquele embalo diferente, o pessoal fez confusão daí. Mas eu ainda acho o seguinte, Luiz e Hortásio, eu acho que é preferível nós cantar o tchê música, cantar o vaneirão sambado, do que cantar a música estrangeira. Pelo menos nós estamos cantando... O que é nosso. O que é nosso. Pelo menos, isso é variante, não fica. O que vai ficar é o que tem conteúdo. Que tem essência. O que tem essência, o que tem conteúdo. O que não tem conteúdo não fica. E aí não permanece. Não, e aproveitando, o tchê música, esse já está... Já está extinto, o ritmo da dança. E até porque a aceitação de venda me parece que foi boa nesse período. Porque as gravadoras exploraram os meninos, botaram os discos na rua, venderam, não pagaram direito para ninguém. Por quê? Porque não tem nome, não é artista, é tudo amador. E aí venderam o disco. Agora, desses gaúchos trovadores do Rio Grande do Sul, e hoje não está mais conosco, eu sempre admirei muito e gosto muito das músicas do Gildo de Freitas. Sim, com certeza. Autêntico, né? Um cancionista autêntico, como foi o Teixeirinha, né? Fizeram um trabalho muito bom. O Gildo tem uma história bonita. Muito bonito, muito bom. E agora letras que hoje, né, são cantadas direto. Exatamente. Principalmente do Gildo, né? Do Gildo. O Gildo. Teixeirinha nem tanto, mas o Gildo de Freitas. Mas, enfim, isto tudo é resultado da arrancada farroupilha. Tudo isso está vinculado àquele movimento lá. Porque o Rio Grande foi povoado por portugueses. E depois é que começou a chegar os gaúchos, né? Os gaudérios, em primeiro lugar, os peleadores, né?
e que acabaram indo para o Uruguai, que era o lugar que lhe coube. Para o lado de cá. Na Dom Pampa, Arabi, né? o senhor me permite. Com certeza. E houve então a Revolução Portugueses e Espanhóis que usaram os nossos gaúchos aqui do Rio Grande. Em verdade é a castiçagem, do português, do negro, do índio, que acabou dando gaúcho. Esse é o nome que se dá. Mas a tradição verdadeira é do gaúcho a partir de 35, a partir de 45, porque até então eram duas sociedades, uma só de homens e outra só de mulheres e crianças. Daí a dança da chula, para a disputa das mulheres. Quando acabou a guerra, o gaúcho viu o alemão que chegou aqui vivendo num rancho com a esposa e os filhos trabalhando para uma única economia, e ele também saiu dali para se arrinconar com a China do seu querer no fundo de campo. Isto é a sociedade gaúcha, é diferente da sociedade rio-grandense. A sociedade rio-grandense era formada pelos portugueses, pelos açorianos que chegaram aqui, né? E que vieram de muito longe e que ficaram aí de dono das sesmarias. Tanto é verdade que mulher não entrava em galpão. Quando se tratava do gaúcho, entrava. Da sociedade rio-grandense, não entrava. E aí começou os apelidos pejorativos, né? A mulher gaúcha chamada de China, a menina chamada de chinoca, e a mulher do português chamada de prenda. Né? Diferencial, né? Exatamente. Tudo tinha um tratamento diferenciado. Diferenciado, exatamente. Mas acontece que isto foi vencido pela força do povo. O povo seguiu os farroupilhas e seguiu os gaúchos e acabou hoje na sociedade gaúcha. Hoje a sociedade é considerada gaúcha. Tanto é verdade que o traje que nós estamos usando aqui é o traje oficial do Rio Grande. Tu pode entrar em qualquer cerimônia com este traje, pelo menos no Rio Grande do Sul, é obrigado a aceitar. No casamento, no velório, na missa, enfim, em qualquer lugar. Né? Num baile de gala, pode ir, trajado de gaúcho. Hortácio, tu que é filho de Rosário, já dançou muito em baile. Mas vou te contar. Como tu te diz ali no teu livro, o enteado do Hortácio. Pois é. Então, essa criação assim, da figura, o gaúcho, verdadeiramente é de lá. Tanto é, até a própria Brigada Militar também se criou lá no Tratado de Paz, né? De Ponchoveiro. Aliás, é oportuno que se diga aqui. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que nós comemoramos uma guerra que perdemos. Não é verdade. Aonde existe um tratado de paz, não tem perdedor. Ninguém perdeu, né? Não tem perdedor. É verdade. Então não é verdade isto. Nós não perdemos guerra, não ganhamos, mas não perdemos. Nós lutamos durante 10 anos e me valho aqui do que disse Luiz Alves de Lima e Silva numa reunião da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na época provincial, que disse o seguinte: em 1846, vim para fazer guerra, com o firme propósito de encontrar a paz, porque a minha espada jamais serviria de escora para tiranos ou oligarquia. Então, tinha bem clara a visão de que precisava encontrar a paz. Como ele também era maçom, como demais os representantes da Farroupilha, os líderes da Guerra Farrapa, não foi difícil sentarem em torno de uma mesa, em um lugar chamado Ponche Verde. Há uma diferença entre ponche e poncho. Poncho é de vestir, poncho é de beber.
Por que é Ponche Verde? Porque é uma lagoa lá em Dom Pedrito que é coberta de boiadeira e o centro é mais profundo, daí não tem boiadeira. O nome correto é Ponche Verde. E, inclusive, lá em Piratini tem uma escola forte lá, Ponche Verde. Ponche Verde. Existe CTG em Santa Maria, Ponche Verde. Né? É diferente do poncho. O ponche é o de vestir. Poncho é de vestir. E a diferença do poncho para o pala é que o poncho tem gola e o pala não tem. Hortácio, tu que vem de lá do interior, sim. Tu vem da terra do beliscão, né? É verdade. Eu nasci na margem direita do Arroio Saicanzinho. Na margem direita do Arroio Saicanzinho, lá em Rosário do Sul. Onde fica? Onde é? Na Estrada Real que vai à Serra do Caverá. Na direção do Alegrete. Direção do Alegrete, vai até onde tem uma entrada para a Corte, que é uma região do Exército, e ali pega a estrada de chão e some. E vai. Pois eu cheguei a carretear com meu pai, o Arabi falou antes, e falamos em carreteiro, e eu defendo muito o carreteiro, porque tem gente que fala, eu fui um carreteiro de linguiça, eu vou fazer um carreteiro de... Não tem, arroz de carreteiro é charque. Por que linguiça é outra conversa? Como? O carreteiro com linguiça é outro nome, né? É outro nome. É arroz com linguiça. E então eu cheguei a carretear com meu pai, porque naquele tempo, vê que eu não sou tão velho assim, naquele tempo não existia gás ainda, tinha que levar lenha para a cidade. E meu pai... Não, tu é velho, né? Olha, para aí, né? Sim, não, eu estou com 80 anos, eu não escondo a minha idade. Não, vai fazer 100 e poucos agora. É verdade. E então, uma carreta grande, eram 3 tamanhos de carreta, a carreta grande chegou a pegar 5.000 astilhas de lenha. Estava 5, 6 juntas de boi puxando aquilo ali. Para levar para a cidade. Para levar para a cidade. E de lá trazia erva, sal... Tudo isto que tu acabas de relatar, os farroupilhas usaram durante a guerra. Também carregado nas carretas. Transporte, para servir de transporte. Os carroções e carretas. Era uma cozinha ambulante. Uma cozinha ambulante. Ia na frente preparar para que a tropa, quando chegasse, estaria tudo pronto. Carneavam a vaca e servia a tropa. Era esse o cardápio, o caminho. Bem, nós estamos indo para o final do programa. Nós queremos agradecer, é uma pena, mas estamos chegando lá. Nós queremos agradecer a presença do Luiz, da Sociedade Gaúcha da Lomba Grande. Muitíssimo obrigado, Luiz, pela tua participação importantíssima e que serviu de escora para a nossa comemoração. Muito obrigado. Não, o prazer foi todo meu. É uma honra estar aqui do lado dessa enciclopédia aqui do saber da nossa cultura gaúcha. Eu vou acabar acreditando. Foi um prazer participar aqui do Estação Hamburgo, né? E conte sempre conosco. E eu gostaria de fazer um convite para todos que estão nos assistindo, principalmente aqui de Novo Hamburgo, para amanhã, a partir das 9 horas, aqui no centro de Novo Hamburgo. O desfile temático do 20 de setembro. As escolas, as entidades tradicionalistas e os cavalarianos estarão desfilando amanhã a partir das 9 horas no centro de evento aqui no Hamburgo. Olha, obrigado. Que bom. Uma boa notícia. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Eu também agradeço a Estação Hamburgo, agradeço a honra de, nesta data, poder me posicionar, falar com a minha terra através da televisão. Porque eu tenho orgulho muito grande em ser gaúcho, tenho muito orgulho de usar a pilcha, eu ando pilchado quase todo o tempo, inverno e verão, durante a semana, no meu trabalho, porque tenho muita honra de usar essa indumentária. Muito obrigado, boa noite. Buenas. Vereador, eu agradeço a oportunidade de estar aqui.
com certeza aprendi um pouco mais sobre o nosso tradicionalismo, com essas pessoas conhecedoras, né? E lá na Câmara eu sempre disse e digo aqui, nós temos que ter uma visão mais direcionada para o tradicionalismo e dizer aos senhores que aquilo que eu puder ficar disponível e ajudar na Câmara, estarei sempre à disposição. Uma boa noite. Obrigado, muito obrigado, vereador Luz. Obrigado pela participação de todos, nós agradecemos. Aos 184 anos, o Rio Grande traz à tona, entre o guiso de cordiona e a espora do campejano, um pedido ao soberano que nos proteja e ajude. A reza e galho de arruda não está adiantando mais. Me valho dos ancestrais para esta luta morruda. Primeiro foi o campo dos Menezes, Jaguarão Chico e Souza Neto. Olhando o supremo arquiteto, gritou pelos camponeses, com raça e altivezes, chegou a Piratini. E fez do Rio Grande guri a pátria de todos nós. A consciência vai à foz ao comemorar essa data, porque a história retrata quem é o nosso porta-voz. Depois, Caçapava do Sul. Campo aberto, coragem, determinação. E o berro de tradição, água boa e céu azul. Na ponta do pé, um tafur, para erguer-se sobre o arreio. E vinha a viola de permeio para ajudar o gaúcho, para mostrar no debuxo qual era o nosso anseio. E por fim, veio Alegrete. Foi a última capital, aonde se deu um final à guerra contra o Império. Era então lá o Gaudério, peleando por sua terra, ante o amor que Deus descerra, cara feia e nome sério. E finalmente, Dom Pedrito, Poncho Verde e o Tratado, e o nosso Rio Grande estimado chegou ao momento da paz. O peão virou capataz, o capataz virou patrão, e à borda do coração, os gaúchos reunidos mostraram que o garrão torcido do velho pago de antanho tinha a formação do rebanho do nosso pago querido. Hoje, nós vamos à praça para homenagear nossos heróis, que surgem a cada arrebóis para dizer da nossa raça. A boa lição não passa, fica aqui permanente. A história traz ao presente as notícias mais antigas. E que importa se houve briga? O importante é o que aconteceu e o que o Rio Grande nos deu, à luz de alguma cantiga. E para encerrar o programa, um abraço bem cinchado a quem nos ouve, calado, neste silêncio profundo. Nós mostramos para o mundo como faz pátria campo fora. De bota, poncho, espora,
e um ideal permanente. É o passado no presente, é o presente vendo por vir, e a maneira de sentir do povo, da nossa gente. Muito obrigado.